This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Clorox Sentiva smells like lavender. Cleans like Clorox. And feels like... All right, that could go on for a while. Experience the long-lasting freshness of Clorox Sentiva. Now available in Clorox Sentiva Lavender Scented Bleach. Use as directed. agenciadepodcast.com.br. Como a população pode influenciar mudanças políticas? Existe um limite para a solidariedade humana? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção aquilo que vai para os livros de história sobre 2024. Esse é o segundo episódio nesse estilo, uma retrospectiva que eu faço aqui no História em Meia Hora. Tem do ano passado, de 2023, e agora tem desse ano também. Como vocês gostaram, eu decidi fazer isso ser uma tradição aqui do História em Meia Hora. Bem, a ideia é fazer uma coletânea dos principais acontecimentos de 2024 e que provavelmente estarão nos livros de história do futuro. Talvez algumas coisas fiquem de fora, ou talvez alguma coisa muito importante aconteça no finalzinho de dezembro, mas o grosso do que aconteceu nesse ano vai estar aqui, pode ter certeza. Ah, e como são muitos temas e o episódio só tem meia hora, eu não vou poder me aprofundar muito, e por isso eu vou passar pelos temas de forma bem superficial, beleza? E aproveitando a introdução, eu preciso avisar que esse episódio marca o início das nossas pequenas férias, e os episódios vão voltar normalmente no dia 11 de janeiro de 2025, beleza? Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Quando um novo ano se inicia, infelizmente as coisas simplesmente não resetam, né? E eu tô dizendo isso porque em outubro de 2023, ano passado, uma guerra alcançou proporções maiores envolvendo Israel e o Hamas. E esse será um tema que eu vou também abordar ao longo do episódio. E o ano de 2024 começou com resquícios desse mesmo conflito. No dia 2 de janeiro, um ataque de Israel com drones atingiu o subúrbio de Beirute, a capital do Líbano, e matou Saleh al-Arouri, um dos chefes do Hamas, segundo o governo libanês. O Hamas confirmou a morte do al-Arouri, um dos fundadores das brigadas Al-Qassam, que é o braço armado do grupo terrorista, e com forte atuação na faixa de Gaza. Fontes militares ouvidas pela agência de notícias Reuters afirmaram se tratar de um ataque de Israel. O chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, afirmou que a morte do Saleh al-Arouri é um ato terrorista e uma violação da soberania libanesa. Em um discurso transmitido pela TV, Haniyeh disse que lamenta a morte dos líderes das brigadas Al-Qassam. Segundo a imprensa estatal libanesa, outras 5 pessoas morreram na explosão, que ocorreu em Danié, um subúrbio predominantemente habitado por muçulmanos xiitas, que fica entre o centro de Beirute e o aeroporto internacional da capital do Líbano. Ainda sobre essa mesma guerra, o mês de janeiro de 2024 marcou o aceite da Comissão Internacional de Justiça para uma denúncia da África do Sul contra Israel. O governo sul-africano aponta que, abre aspas, os atos e omissões de Israel têm caráter genocida, pois foram cometidos com a intenção específica de destruir os palestinos em Gaza. Fecha aspas. Ainda em janeiro, no dia 12, os Estados Unidos e os seus aliados atacam os Houthis no Iêmen. E esse é um país que também está em guerra há muito tempo, e analistas apontaram que esse ataque foi em decorrência do apoio de grupos do Iêmen ao Hamas. No campo político, países europeus viram um crescimento de partidos de extrema-direita, e isso levou a população civil às ruas em protesto. A primeira grande manifestação aconteceu na Alemanha, em Hamburgo, no dia 19 de janeiro, onde quase 70 mil pessoas foram às ruas para criticarem o avanço do radicalismo no país. A França também se manifestou contra esse tipo de crescimento político.
No Brasil, o mês de janeiro foi marcado por questões climáticas. Entre os dias 12 e 13, fortes chuvas causaram inundações e transtornos no Rio de Janeiro e em municípios das regiões metropolitanas e serrana. Ao todo, 13 pessoas morreram e 2 ficaram desaparecidas na capital e Baixada Fluminense. No dia 17 de janeiro, um forte temporal atingiu Porto Alegre e 48 municípios do Rio Grande do Sul, causando inundações e transtornos por conta dos ventos acima de 100 km por hora em vários lugares. Apenas uma pessoa morreu, mas infelizmente esse seria o anúncio de algo muito pior que ainda viria. Agora entrando em fevereiro, a questão climática continua a preocupar diferentes regiões do Brasil e do mundo. Na França, agricultores protestaram contra o governo por conta do aumento da inflação causado pela dificuldade da produção de alimentos. Em Bruxelas, na Bélgica, manifestantes chegaram a fazer barricadas no primeiro dia do mês em protesto contra a alta dos preços. O que essas duas questões têm em comum é a dificuldade em produzir e estocar alimentos por conta da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, uma vez que a cadeia de produção foi atingida, e a situação foi agravada por questões climáticas. Um local onde isso ficou evidente foi em Barcelona, que decretou emergência por conta de uma seca nunca antes vista no país. Um outro país que precisou decretar estado de emergência foi o Chile, porque no dia 4 de fevereiro, incêndios florestais deixaram mais de 60 mortos e mais de 1.000 casas foram destruídas. Ainda nesse mês, a política brasileira foi abalada pelo início das investigações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia 8 de fevereiro, a polícia iniciou a Operação Veritatis, que investigou um grupo que teria planejado um golpe de Estado que iria favorecer o ex-presidente. Bolsonaro teve o seu passaporte apreendido e aliados também foram indiciados. Esse avanço da justiça aconteceu em consequência das ações do dia 8 de janeiro de 2023. Ainda em fevereiro, o presidente Lula se engajou com mais intenção no conflito entre Israel e Hamas. No dia 17 de fevereiro, ele se reuniu com um premier palestino para tratar da questão. E no dia seguinte, deu uma declaração que teve repercussões internacionais, ao dizer que, abre aspas, o que está acontecendo em Gaza e com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus. Fecha aspas. No mês de março, as guerras continuaram a ser algo muito presente no noticiário. Nesse período, o conflito entre Rússia e Ucrânia completou 2 anos, e a política interna russa fortaleceu o poder de Vladimir Putin, que ao vencer mais uma eleição presidencial, se garantiu no governo por mais 6 anos. Como vimos no episódio aqui no feed do História em Meia Hora, Putin governa a Rússia desde 1999. Nesse aniversário do conflito, novos bombardeios aconteceram em Kiev, na Ucrânia. No dia 25 de março, o Conselho de Segurança da ONU votou e aprovou um cessar-fogo imediato entre Israel e Hamas. No Brasil, mais uma vez, o Sudeste sofreu com as chuvas, matando mais de 20 pessoas. No Rio de Janeiro, após 6 anos, a Polícia Federal prendeu os suspeitos do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Um miliciano e um deputado federal, chamado Chiquinho Brazão, foram apontados como mandantes do crime. No dia 24, o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi preso sob a acusação de obstruir investigações. Depois de muita luta da família e de militantes políticos, a busca por justiça pela morte de Marielle e Anderson estava um pouco mais próxima de uma conclusão. O mês de abril de 2024 começou com uma escalada ainda maior nos conflitos envolvendo Israel e Hamas. É comum que em conflitos de grandes proporções, pessoas se solidarizem e busquem apoiar as vítimas civis. E foi exatamente isso que aconteceu, e várias ONGs passaram a trabalhar em prol dos refugiados e dos cuidados básicos de crianças, mulheres, idosos e feridos em geral. No dia 2 de abril, Israel fez um ataque na faixa de Gaza, que acabou atingindo a sede de uma ONG chamada World Central Kitchen, que fazia envio de alimentos para a região. Nesse bombardeio, 7 voluntários foram mortos, gerando uma grande repercussão negativa contra o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Até o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, no dia 4, precisou vir a público para fazer críticas a Israel.
Esse pronunciamento do Biden foi importante porque os Estados Unidos são os aliados históricos de Israel, indicando que a condução da guerra estava gerando problemas internos no país americano. No dia 13 desse mesmo mês, o Irã lançou um ataque pesado contra Israel. De acordo com o governo iraniano, essa ação foi apenas uma resposta ao ataque que Israel havia feito na Síria um tempo antes. O Irã é um país muito poderoso do ponto de vista militar e está associado ao bloco internacional oposto aos ocidentais, ligando um alerta em várias entidades. Um exemplo disso foi uma sanção internacional imposta pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido contra a indústria bélica do Irã. O final do mês de abril representou o início de uma das maiores tragédias da história brasileira. No dia 29, chuvas muito fortes começaram no Rio Grande do Sul. Até o dia 2 de maio, chegou a chover de 500 a 700 milímetros, correspondendo a 1/3 da média histórica de precipitação para o ano todo. O problema é que, durante o mês de maio, as chuvas continuaram, e dados do Instituto de Pesquisas Hidráulicas, o IPH, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mostraram que as chuvas de maio levaram mais de 14 trilhões de litros de água para o Lago Guaíba, volume que equivale a quase metade do reservatório da usina hidrelétrica de Itaipu. Na tarde do dia 5 de maio, o Rio Guaíba inundou a capital Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul. A enchente atingiu a marca de 5,37 metros, superando as históricas enchentes de 1941 e 2023. No mesmo dia, o governo federal decretou estado de calamidade pública. O volume de chuva no mês de maio bateu todos os recordes históricos de Porto Alegre e Caxias do Sul. Na capital, a estação meteorológica acumulou 540 milímetros, superando a marca de 447 milímetros em setembro de 2023. Os meses que se seguiram foram de desespero, muita ajuda humanitária e, infelizmente, centenas de mortes e incontáveis pessoas desalojadas. Esse foi o maior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. Mais de 2,4 milhões de pessoas foram afetadas pelos efeitos das chuvas nas regiões Central, dos Vales, Serra e Metropolitana de Porto Alegre, sendo que mais de 442 mil moradores tiveram que deixar as suas residências, cerca de 18 mil em abrigos e 423 mil desalojados. Mais de 640 mil residências tiveram abastecimento de água cortado e mais de 440 mil sem energia elétrica. Para muitos, essa tragédia ainda não chegou ao fim. Muitos ainda estão tentando reconstruir a vida depois de tudo que aconteceu. Bem, no cenário internacional, o Quênia, a Alemanha e a Guiné-Bissau também sofreram com enchentes provocadas por um volume de chuva muito acima do normal. Agora, na política internacional, alguns países apresentaram mudanças, como por exemplo no leste asiático, onde a China fez exercícios militares considerados punitivos contra Taiwan. Na Europa, a Noruega, a Irlanda e a Espanha reconheceram o Estado palestino como legítimo, indicando um apoio ao povo palestino em meio à guerra. Já nos Estados Unidos, Donald Trump se tornou o primeiro ex-presidente a ser condenado criminalmente por ter comprado o silêncio de uma atriz de filmes adultos com quem se envolveu durante a campanha presidencial. Chegando agora em junho, o Rio Grande do Sul ainda tentava se reorganizar após o caos iniciado no mês anterior. Infelizmente, o Brasil continuou sofrendo por questões ambientais, mas dessa vez por queimadas. No dia 12, o Pantanal atingiu o maior índice de destruição desde 2020. Alguns especialistas indicam que o fenômeno El Niño seja o grande responsável por essas queimadas. No cenário político, milhares de mulheres brasileiras foram às ruas contra uma proposta da Câmara dos Deputados que aumentava as penas para as vítimas de estupro que optassem por recorrerem ao aborto. O Brasil segue longe do que os outros países fazem nesse tema. Por outro lado, a Namíbia, no dia 21 de junho, anulou uma lei que proibia sexo entre homens. Reparem que eu não estou falando sobre casamento homoafetivo, não. No país, era crime 2 homens se relacionarem sexualmente. Aqui na América Latina, aconteceu no dia 26 de junho uma tentativa de golpe contra o presidente da Bolívia, o Luiz Arce. Nesse dia, tanques do exército e soldados armados invadiram a sede da presidência para tentarem destituir o presidente. Arce conseguiu manobrar internamente o comando militar e impediu que o seu governo fosse derrubado. Agora de volta ao Oriente Médio, o final do mês de junho foi marcado por bombardeios de diferentes lados, que vitimaram muitos inocentes.
Uma das bombas lançadas pelo Hamas matou 22 pessoas que estavam alojadas próximos à sede de uma ONG que estava na faixa de Gaza. Em seguida, Israel fez um ataque que deixou 42 mortos. Na área da tecnologia, nesse mês o mega foguete da SpaceX voou e conseguiu pousar com sucesso pela primeira vez, gerando uma onda de otimismo para os investidores e para o setor de desenvolvimento aeroespacial. Esse foi o mês de junho, a gente acabou de completar metade do episódio e metade do ano também. E pessoal, já quero falar mais sobre os principais acontecimentos de 2024 e quais deles podem entrar para os livros de história no futuro. Mas me dá um minutinho aí, tá gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre crimes de guerra, golpes, política interna, impeachment e revolução. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho pra avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá pra vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. É incrível que um ato desses possa acontecer no nosso país. Eu fui atingido por um tiro na parte superior da minha orelha direita. Eu soube imediatamente que alguma coisa estava errada, porque eu ouvi um zumbido, tiros e imediatamente senti a bala rasgando a minha pele. Houve muito sangramento, e aí eu percebi o que estava acontecendo. Deus abençoe a América. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram ditas por Donald Trump, após um comício que ele participou no dia 13 de julho. Sem dúvidas, a figura que mais apareceu no mês de julho de 2024 foi Donald Trump. Inclusive, eu fiz até um episódio sobre ele nesse mesmo mês. Como eu disse há pouco tempo, ele foi o primeiro ex-presidente condenado por um crime. Mas no primeiro dia desse mês, a Suprema Corte autorizou que o Trump continuasse concorrendo às eleições contra Joe Biden e, em seguida, contra Kamala Harris. No dia 13, Trump estava em um comício na Pensilvânia, quando foi baleado. O projétil atingiu a sua orelha, mas os barulhos e velocidade da bala fizeram o candidato à presidência cair no chão. Trump teve ferimentos leves, mas o que marcou mesmo esse dia foi uma foto que ganhou as manchetes do mundo inteiro. Nessa fotografia em questão, Trump está com o rosto ensanguentado, rodeado de seguranças, e ele está com o punho levantado e cerrado, demonstrando força. Aquele momento foi um elemento novo e importante na equação da disputa eleitoral. Praticamente uma semana depois desse ataque contra o Trump, o Partido Democrata decidiu que o Joe Biden não concorreria mais à reeleição, dando espaço para sua vice Kamala Harris. No mês de julho, a política no restante da América também mostrou que esse não seria um mês tranquilo. Foi nesse período que a Venezuela se organizou para realizar as suas eleições presidenciais. E como nós já tratamos em um episódio sobre o Nicolás Maduro, a Venezuela não vive um processo político muito saudável, com Maduro sendo acusado de ser um ditador. Durante esse período de eleições, o presidente Lula manifestou sua preocupação caso a derrota de Maduro acontecesse. Para Lula, o líder venezuelano não deixaria o poder de forma pacífica. Essa declaração abriu uma crise diplomática entre os dois países que são historicamente aliados. Maduro chegou a ameaçar o Brasil caso Lula mantivesse essa postura. Ainda no mês de julho, a situação no Oriente Médio se deteriorou ainda mais. No dia 30, uma explosão foi registrada em Beirute, a capital do Líbano. Pouco depois, Israel confirmou ter lançado um ataque direcionado contra um comandante do grupo Hezbollah, um dos responsáveis por um ataque que provocou a morte de 12 crianças israelenses. No dia seguinte, o Hamas confirmou que Ismail Haniyeh, que eu já citei como um dos principais líderes do grupo, foi morto na capital Teherã, no Irã. O assassinato aconteceu em um período muito delicado, aumentando as chances de uma guerra generalizada na região. O líder do Irã prometeu se vingar de Israel.
O mês de agosto iniciou com a expectativa de que as coisas melhorassem um pouco. As Olimpíadas de Paris movimentavam os noticiários. Foi no dia 5 de agosto que a brasileira Rebeca Andrade conquistou mais uma medalha de ouro e fez dela a maior medalhista olímpica brasileira. Nessa competição, Rebeca desbancou a favoritíssima Simone Biles. Bem, como nem tudo se resume ao esporte, o clima esquentou na Venezuela, uma vez que a oposição declarou sua vitória contra Maduro. O ditador venezuelano não aceitou o resultado e ameaçou prender os seus opositores. No começo do mês, 6 países da América Latina e os Estados Unidos reconheceram a vitória da oposição. Isso fez crescer o número de manifestantes contra o Maduro, que precisou lidar com uma pressão internacional ainda mais forte. No Brasil, a crise climática se agravou. No dia 20 de agosto, a fumaça causada pelas queimadas que devastaram a Amazônia e o Pantanal se espalhou por diversos estados do Brasil. De acordo com a análise do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais, foi a primeira vez desde 1950 que o Brasil atingiu um nível tão elevado de seca, com mais de 3 milhões de pessoas com falta d'água. De volta à temática das guerras, no dia 26 de agosto, a Rússia fez um dos seus maiores ataques contra a Ucrânia. Nesse dia, os russos lançaram mais de 127 mísseis e 109 drones de combate. No dia anterior, um conflito entre Israel e o Hezbollah se iniciou de fato. No dia 25, a Força Aérea Israelense interceptou mais de 300 mísseis do grupo xiita que estava sediado no Líbano. Os israelenses bombardearam o sul do Líbano e Benjamin Netanyahu falou: "Esse não é o fim da história." Uma estatística triste do mês de agosto foi a marca de 40 mil mortos na faixa de Gaza em decorrência dessa guerra. Agora, entrando no mês de setembro de 2024, um acontecimento na Alemanha ligou um alerta na União Europeia. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, um partido declaradamente de extrema-direita conseguiu maioria nas eleições estaduais. Com pautas anti-esquerda e anti-imigração, o partido mostrou que esse movimento político está ganhando força em diversos países. Do ponto de vista climático, a União Europeia emitiu um alerta para o verão mais quente da história. Países como Vietnã e Tailândia foram abalados por um tufão que matou mais de 200 pessoas e afogou mais de 800 mil cabeças de gado, gerando uma onda de fome e inflação como consequência. No Brasil, mais especificamente em São Paulo, incêndios florestais fizeram a cidade liderar o ranking de pior qualidade do ar do mundo. Em Portugal, mais de 100 focos de incêndio deixaram dezenas de mortos e várias pessoas precisaram deixar suas casas. Nesse período, o conflito entre Israel e Hezbollah entrou em um nível de embates ainda maior. No dia 18 de setembro, várias explosões aconteceram no Líbano, matando 20 pessoas e ferindo outras 450. No dia seguinte, o chefe do Hezbollah prometeu um castigo justo a Israel. No dia 23, Israel fez uma série de bombardeios onde deixou 429 mortos no Líbano. Esse foi o maior e mais mortal ataque desde o início do conflito entre os dois países. Entrando agora em outubro, o mês começou colhendo as consequências das ações de Israel no Líbano. No dia 1º, o Irã disparou mais de 180 mísseis contra Israel. O ataque aconteceu em defesa dos parceiros iranianos, Hezbollah e Hamas. Poucos dias depois, no dia 7, foi o dia de relembrar um ano do ataque do Hamas a Israel. O ataque que desencadeou essa guerra que está resultando na morte praticamente em massa dos palestinos na faixa de Gaza. Inclusive, um dos organizadores do ataque do dia 7 de outubro de 2023 pelo Hamas foi um homem chamado Yahya Sinwar, que foi morto por tropas israelenses no dia 17. Em outubro, as cidades brasileiras foram às urnas escolher prefeitos e vereadores. Na eleição de São Paulo, um candidato até então desconhecido de muita gente dominou praticamente todas as manchetes. O coach Pablo Marçal usou técnicas duvidosas para aparecer mais nas redes sociais, fazendo com que o TSE fosse obrigado a estudar novos recursos para gerar igualdade entre os candidatos. As eleições municipais de 2024 marcaram um recorde, até então, desconhecido da história política brasileira. Desde que se tem esse registro, foi o maior índice de reeleição de prefeitos. Para os especialistas, o que está por trás desse feito foi o valor do orçamento secreto, que beneficiou políticos que já estavam na máquina pública. No dia 31 de outubro, o 4º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou Rony Lessa e Elcio Queiroz pelo assassinato de Marielle Franco.
Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de prisão, enquanto Écio foi condenado a 59 anos e 8 meses. Em novembro, a política brasileira ditou o tom de uma possibilidade de mudança. O movimento Vida Além do Trabalho, o VAT, e a deputada Erika Hilton conseguiram pautar na Câmara e na sociedade o debate sobre o fim da escala 6x1. A medida ainda segue em discussão, pelo menos até o momento da gravação desse episódio, mas demonstrou ter um apoio relevante da sociedade civil. No dia 13 de novembro, aconteceu um atentado na Praça dos Três Poderes, em Brasília, com 2 explosões em frente ao Palácio do Supremo Tribunal Federal e no estacionamento do anexo 4º da Câmara dos Deputados. Um homem chamado Francisco Vanderlei Luiz tentou explodir uma estátua em frente ao STF, e, em seguida, o autor do atentado tirou a própria vida. No dia 19 de novembro, uma operação da Polícia Federal prendeu 4 militares de um batalhão especial do Exército Brasileiro, conhecido como Kids Pretos. As prisões aconteceram por conta do planejamento de um golpe de Estado após as eleições presidenciais de 2022, que incluía assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Essa operação foi deflagrada enquanto acontecia uma reunião do G20 no Rio de Janeiro. No dia 6 de novembro, Donald Trump derrotou Kamala Harris. Trump atingiu um número inesperado, com 270 votos no Colégio Eleitoral dos Estados Unidos, vencendo também no voto popular. Trump disse que cumpriria suas promessas de campanha, como perdoar os envolvidos no ataque ao Capitólio do dia 8 de janeiro e expulsar os imigrantes ilegais do país. Ainda em novembro, na guerra entre Rússia e Ucrânia, a França e os Estados Unidos autorizaram os ucranianos a usarem armas de longo alcance contra a Rússia, abrindo mais uma vez uma janela de conflitos de maiores proporções entre os dois países. No dia 26, Joe Biden anunciou que Israel aceitou um cessar-fogo de 60 dias contra o Hezbollah, permitindo que vários refugiados libaneses pudessem voltar para suas casas. Apesar dessa pontada de esperança, os últimos dias de novembro já indicavam o que estava por vir. No dia 29 de novembro, um grupo rebelde sírio chamado Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, dominou a cidade de Alepo pela primeira vez desde 2006, indicando uma possibilidade de enfraquecimento do regime do ditador Bashar al-Assad. Como resposta ao HTS, a Rússia bombardeou Alepo para tentar enfraquecer esse grupo. O regime político da Síria era apoiado pela Rússia. Agora, no último mês de 2024, em dezembro, no dia 3, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol surpreendeu o país e o mundo ao decretar uma lei marcial em pronunciamento transmitido pela TV. Ele justificou a militarização do país como uma forma de conter uma ameaça comunista. Horas depois, após protestos civis e políticos, ele foi obrigado a recuar e passou a sofrer pressão de um impeachment contra ele. Já na Síria, rebeldes derrubam o regime de Assad e ele fugiu para a Rússia. Depois de uma ofensiva que durou 2 semanas, os insurgentes sírios liderados pelo grupo HTS chegaram a Damasco, a capital da Síria, e declararam, abre aspas, livre do regime do presidente Bashar al-Assad. Fecha aspas. A família de Assad estava no poder há mais de 50 anos. Esse é um tema que ainda está se desenrolando enquanto eu gravo esse episódio aqui, mas eu vou tratar com mais detalhes em um episódio específico quando a gente voltar das nossas férias, tá? Deixa a gente descansar um pouquinho, gente. No Brasil, o dia 7 de dezembro foi marcado por fortes temporais que atingiram cidades de Santa Catarina, afetando mais de 1.300 pessoas. No dia 9 de dezembro, o filme nacional Ainda Estou Aqui e a atriz Fernanda Torres receberam indicações para o Globo de Ouro de 2025. Fernanda foi a segunda atriz brasileira a ser indicada para esse prêmio. E o que é curioso é que a primeira foi a sua mãe, a Fernanda Montenegro. Senhores, em geral, o ano de 2024 foi pautado por desastres climáticos e por guerras que tiraram a vida de milhares de inocentes. A nossa expectativa é que, apesar de todo esse cenário, as pessoas consigam ter uma virada de ano em paz. E pra você, um feliz ano novo, e a gente se vê de novo a partir do dia 11 de janeiro, tá bom? Obrigado por terem me acompanhado esse ano. 2024 foi muito importante pra minha carreira e pro História em Meia Hora, e em 2025 a gente vai ter alguns projetos novos também. Vai ter coisa no YouTube também, do História em Meia Hora, ou algo parecido com História em Meia Hora. Me segue no @ProfVitorSoares que eu tô postando as atualizações lá, tá bom? É isso, gente. Feliz ano novo. Beijo! Support comes from ServiceNow,
We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit ServiceNow.com. You've maxed out your 401k, you're contributing to an IRA, and making some other investments. You're ahead of the game and doing well. But where do you go from here? The same old story can only get you so far. If you want a new take from a new type of financial professional, we invite you to get a fresh perspective beside an agent with the backing of New York Life. Insurance, investments, retirement, and more. Visit NYL.com to learn more. Investments are offered through registered representatives of NyLife Securities, LLC. Member FINRA SIPC, a New York Life company. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!